vídeo faz parte do programa de preparatórios da empresa D2F Brasil Serviços Educacionais. É uma reprodução da aula presencial transmitida simultaneamente de forma digital. Para ter acesso ao programa e às aulas, entre em contato com a D2F Brasil Serviços Educacionais pelo número 92992983788 ou acesse a aba de mensagem no endereço web www.d2fbrasil.com. Eu vou começar a aula, tá? Como sempre, nós começamos no horário, respeito àqueles que chegaram no horário, tá bom? Hoje a nossa aula é uma aula especial. Eu pedi ao professor Antônio para me dar essa oportunidade. Eu depois vou retomar essa aula com mais dicas e mais técnicas de solução de questões, tá? Não adianta saber. Não adianta saber, é necessário saber fazer a prova. E se existe uma técnica para construir a questão, certamente vai existir uma técnica para resolvê-las, né? Então, hoje eu vou mostrar como que se constrói itens. Itens são questões de múltipla escolha, é o nome técnico que se dá às questões de múltipla escolha, tá bom? Vou ensinar como que se faz isso, tá? Como um construtor de itens atua, e também vou apresentar, acho que umas 10 ou 11 dicas de solução de questões, tá bom? Então, vamos lá? Podemos seguir? Vamos seguir. Primeiro, quais são os componentes de um item? Lembrando que item é uma questão de múltipla escolha, ou seja, é uma questão típica de concurso público. Por que as questões de múltipla escolha são utilizadas em concurso público? Porque, normalmente, esses concursos possuem uma enormidade de candidatos. Então, ficaria impossível corrigir essas questões se fosse uma questão manual, né? Em algumas provas, né, alguns concursos e algumas provas públicas, existem questões discursivas. Por exemplo, no ENAD tem questão discursiva. No Enem, a prova discursiva é feita na elaboração da redação, né? Então, voltando aqui para a tela, quais são os componentes do item? O enunciado. O enunciado, ele tem um enunciado propriamente dito, tem um suporte, né? Que pode ser um texto, um gráfico, uma figura, uma tabela, uma tirinha, pode ser qualquer coisa desta natureza, né? Nós estamos aqui, né? O suporte do item, ok? E segue-se um comando. Um comando é a ação que se deseja que o concursante, aquele que está fazendo a prova, execute para a solução do item, tá bom? Aí vem as alternativas de resposta. Existe um gabarito. O gabarito é a resposta certa. Só existe um gabarito. E 4 distratores. Normalmente, esses itens são feitos de 5 alternativas. Uma das alternativas é o gabarito e as outras 4 alternativas são aquilo que, tecnicamente, a gente chama de distratores. E distratores não estão relacionado a uma palavra pejorativa, não. É o nome técnico que se dá a resposta errada, ok? Vamos ver essa questão. Está bem pequena aqui. Desculpe, né? Preferi botar a moeda
de forma mais visível, né? E ela está bem nítido ali a moeda, né? E é um item. Veja que a figura de apoio aqui é a moeda de 25 centavos. Estou vendo a moedinha ali? Essa moeda de 25 centavos, ela tem ali no centro o valor dela, né? Indicando que é 25, e é parte de R$1, né? Centavos. E são 25 centavos. Veja que ela tem um heptágono inscrito no círculo ali, ó, tá vendo? É uma figura de 7 lados escrita no círculo. É um heptágono. E aí ele fala assim, uma das faces de uma moeda de 25 centavos encontra-se um heptágono regular, como mostrado na figura aí, na figura abaixo. Então, a introdução, né? O contexto, ali tem um contexto. Ele usou o contexto que é a moeda, o sistema monetário brasileiro. Sempre um item vai ser contextualizado. Sempre vai ser contextualizado, tá bom? Então, veja bem, é uma moeda, o contexto é a moeda brasileira. E tem ali o enunciado da questão, onde está o contexto. Aí vem o comando. Qual a medida aproximada dos ângulos externos de um heptágono regular? Veja que o comando não tem nada a ver com... tem a ver com... Pode chegar, Tina. Tem a ver com a moeda, né? Mas, na verdade, o que está se pedindo ali é 2 competências. A primeira competência é a gente saber a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos de um heptágono regular. Então, veja bem, tem uma pegadinha aí nessa questão. Tem uma pegadinha. Então, são 2 competências. Há 2 maneiras de você calcular isso. A primeira maneira é a partir da soma dos ângulos externos de um heptágono, do ângulo externo. O ângulo externo, AE de um heptágono, essa é a competência que o aluno precisava saber. É igual a 360 dividido pelo número de lados. O heptágono é 360 dividido por 7. Isso é uma das competências. Então, é o ângulo externo. É exatamente o que ele está comandando. O ângulo externo. O ângulo interno, a soma do ângulo interno é igual a n menos 2 vezes 180. Veja que para eu resolver essa questão, eu só preciso de saber uma das competências. E saber que uma competência é complementar da outra. Eu posso aplicar a primeira expressão e vou descobrir que a soma do ângulo interno que o ângulo externo é 51 graus, aproximadamente. Dá um valor quebrado, e ele pediu aproximadamente. Tá? Mas veja o que está escrito na letra A. 123 graus. 123 graus é o ângulo externo. E ele colocou propositalmente na letra A. Exatamente para você. Se você sair por essa competência de baixo e for apressado, você vai marcar a letra A. Então, preste atenção no comando ângulos externos. Atenção ao comando. Então, repetindo, gente, a questão é muito simples, né? É uma questão de matemática, não cai na prova de vocês, mas o exemplo que eu quis dar é como que se elabora um item e como que se elabora os distratores, né? Veja
que a competência pedida é expressa, né? Ela pode ser obtida nessas duas expressões, sabendo que uma é complementar da outra. Mas ele propositalmente colocou a segunda aqui. Se você usou a segunda, vai dar 900 aqui. 900 graus. Mas são 7 lados, então é 900 dividido por 7, dá 128,50 e pouco. 128, qualquer coisa. Ou seja, aproximadamente 129. Tá bom? Entenderam como que eles fazem o item? Primeiro, eles fazem um enunciado, uma figura de apoio ou um texto de apoio, depois o comando e as respostas. Uma das respostas se chama gabarito e as outras se chamam de distratores. Então, a resposta certa aí é 52 graus. Ok? Vamos seguir. Característica de um bom item. Eu fui construtor de item do INEP. Então, eu levava aproximadamente 4 horas para fazer um item. 4 horas. Porque o mais difícil não é construir a resposta certa. O mais difícil é construir os distratores. E vocês vão ver que, às vezes, o sujeito usa um termo veneno, uma palavra veneno, que eu vou explicar no final. É um termo técnico chamado palavra veneno. Vocês vão entender perfeitamente isso, tá, Tina? O que é uma palavra veneno? Então, é como eu estou falando desde o início. Não adianta saber a disciplina. É necessário saber fazer a prova. Entendeu, Tina? Talvez a gente tenha ido um pouco mal no simulado porque a gente não está sabendo fazer a prova. Eu tenho certeza que vocês dominam a disciplina, mas às vezes a pessoa não sabe fazer uma prova. Existem técnicas para fazer. E eu vou ensinar todas que eu sei para você. Então, o item tem que ser independente de outras questões. O que eu quero dizer com isso? Um bom item não pode puxar a questão de cima. Isso é um erro. É um erro pedagógico, é um erro inadmissível num item. Eu usar o enunciado da questão de cima para perguntar na questão de baixo. Isso é preguiça do construtor de item. Normalmente é preguiça do professor que está fazendo a prova. Ok? Tem que ser de fácil compreensão. Você ler e compreender. Às vezes, os textos são longos, mas eles precisam ser de fácil compreensão. Com vocabulário adequado ao nível de escolaridade exigido na prova. A prova de vocês exige nível superior. Esse mesmo conteúdo, e se vocês quiserem se inscrever, pode se inscrever para tentar também. Quem tem, por exemplo, curso de administração, pode fazer para praça também. Entendeu? Aí você vai ver que o nível de complexidade do vocabulário é muito menor. Tá bom? Contém apenas informações adequadas à resolução da questão. Então, ele não vai... um bom item, a pessoa não põe informações que não tem nada a ver com a questão. Ou seja, põe um gráfico e põe outro gráfico, o segundo gráfico não tem nada a ver com a questão. Esse é um péssimo construtor de item e não é selecionado pelo MEC, por exemplo, para construir itens. Tá? O item deve ser claro, objetivo, não pode ter rodeio, especialmente o comando. Especialmente o comando. Sempre que possível, deve ser contextualizado. Então, vamos lá. O que é um contextualizado? Vamos lá para a prova de história de vocês. Ele, lá no enunciado, ele vai contextualizar. Você vai perceber
que ele está falando de embarcação naval. Esse é o contexto. Entenderam? Então, peguem o feeling do contexto. Qual o contexto que ele está falando? Ele está falando do primeiro reinado. Ele está falando das grandes navegações, por exemplo. Esse é o contexto da prova. É o contexto da questão. É importantíssimo entender isso. Qual o contexto? Porque aí seu cérebro vai buscar informação dentro do contexto e não na periferia do contexto. Tá bom? Isso é uma dica muito importante. O contexto é muito importante. Viram que na questão que eu botei anteriormente, o contexto era um contexto monetário. Monetário. Mas pode ser um contexto de prova de português. Pode ser um contexto baseado numa poesia. Pode ser numa crônica. Entendeu isso? Atenção, que todas as questões são contextualizadas. Vamos adiante. Para onde estou? Acho que é para lá. Não faço tempo. Espera aí, só um minutinho. Eu vou passar o slide. Voltou. Agora foi. Vamos lá, um contexto. História naval, embarcações. Ele está falando de embarcações, então o seu cérebro tem que ser setado para embarcações, para o tema embarcações que o professor passou em várias aulas. Língua portuguesa. Aqui no contexto é de uma poesia, de uma crônica. Qual o contexto? Porque a poesia ela tem uma figura figurada, ela usa muita figura figurada, né? Muito texto figurado, né? Que uma palavra quer dizer a outra coisa, né? Por exemplo, mulheres, para que tê-las? Mas sem ela, como sabê-las? O que ele quis dizer com isso? As mulheres podem ser complicadas, né? Então, para que tê-las? Mas sem elas, como conhecê-las? Né? Como sabê-las? Então, a gente tem que entender o contexto, tá? Legislação, tradição naval, vida a bordo. Olha, o contexto é vida a bordo. Então, a gente sabe que a questão está relacionada ao tema vida a bordo. O tema é legislação. Então, a gente sabe que a questão está relacionada ao regulamento disciplinar para a Marinha, ou então o Estatuto dos Militares, não é isso? E dentro desses temas, legislação, existe muita, muita, muita palavra veneno. Situações atuais, participação de militares em manifestação pública. Esse é o contexto, mas ele vai lá buscar dentro da legislação. A gente sabe que militares não podem se manifestar publicamente, como está vedado nos militares da ativa, que vai ser a situação de vocês, né? Os militares da reserva, não. Eu posso, nesse momento, ter uma manifestação política, mas se eu tivesse na ativa, eu não poderia. Eu não poderia. Neste caso, não é conveniente para militares da ativa ficar se manifestando em rede social, especialmente dentro do contexto político. E até mesmo dentro do contexto político de emprego da força. Entendeu? Então, isso é muito importante. História naval, primeiro reinado. Eu sei que o contexto da questão é o primeiro reinado. E aí a minha mente começa a ficar setada, organizada para responder aquela questão. Ele não vai botar um item lá do segundo reinado. Se ele colocar esse item, está equivocado. Tá? E também não é um bom item. Está gerando confusão. Dica 1. Agora vamos para as dicas.
E eu vou me deter bastante nessas dicas. Dica 1. Começar pelas questões rápidas e fáceis. Então, você vai ler a prova e vai fazer, primeiro, as questões rápidas e fáceis. Aquela que você faz num tempo menor do que é destinado para cada questão, e isso eu vou falar adiante. Como é que a gente calcula o tempo adequado para cada questão? Tá bom? Isso você já tem que estar pronto para a prova, sabendo qual o tempo que você tem para se deter em cada questão. Tá bom? Importante também, uma prova, ela tem que ter, em média, 25% de questões fáceis. Tá? Não pode ser mais do não é menos do que isso. Tem questões fáceis na prova. É só a gente saber identificar. E essas a gente faz primeiro. Tá certo? E se o tempo médio de duração numa questão é 3 minutos e meio, essa eu vou fazer em menos de 1 minuto. Entendeu? Normalmente, cobram 1 ou 2 habilidades. Uma questão fácil, ela não vai cobrar 5 habilidades. Por exemplo, eu desculpe, mas eu levo sempre para a minha área. Eu posso dar uma questão de triângulo retângulo que eu vou comprar 5 competências. A questão articula 5 competências, então é uma questão difícil. Então, o que diferencia uma questão fácil de uma questão difícil é o número de competências que ela articula, de habilidade que ela articula. Por exemplo, triângulo retângulo, eu dou os 2 catetos e pego a hipotenusa, peço a hipotenusa. Isso é uma questão absolutamente fácil, porque eu só estou organizando uma competência. O quadrado, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, teorema de Pitágoras. É só essa competência que eu estou fazendo, estou cobrando. Então, é uma questão que eu tenho que resolver facilmente. Agora, eu posso articular uma prova de triângulo retângulo que eu cobro até seno, cosseno e tangente. Aí é uma questão de média para difícil, porque eu estou articulando mais competência. Tá? O que vai dar para você a noção disso? É você fazer as provas anteriores. É necessário fazer as provas anteriores. Por favor, meus amigos, ouçam o que eu estou falando. É necessário você tirar um tempo para fazer as provas anteriores e você vai perceber claramente o que eu estou falando. Claramente o que eu estou falando. Tá bom? Dica 2. Responda a prova de forma fatiada. O que é isso? O que é isso? Vai responder todas as faces de todas as 3 disciplinas. Entendeu? Entendeu, time? Ou seja, não vou responder tudo de português primeiro, depois vou responder tudo de história. Não, responda ela de forma fatiada. Tá bom? Responda a prova de forma fatiada. Especialmente se o edital disser para você que existe uma média de, por exemplo, não pode zerar uma prova. Se você deixar uma das disciplinas por fazer no final, não conseguir acertar uma, você está eliminado, mesmo que tenha acertado todas as outras. A nota mínima por disciplina é 50% da prova. Não adianta você acertar 100 de uma e 40% da outra, você está eliminado. Então, essa questão de fazer a prova fatiada, ela mitiga isso. Aí você já, quando fez a primeira passagem na prova, eu já tenho certeza que eu já obtive 50% da cada disciplina. Agora eu vou buscar mais. Tá? Então, veja bem, a prova responda sempre de forma fatiada. Tá bom?
especialmente provas que possuem os requisitos de pontuação mínima por disciplina. Entenderam essas duas primeiras dicas? Atenção, as provas com questões fáceis e rápidas são aquelas que cobram pouca habilidade. Tá? Responda de forma... Risque as alternativas claramente erradas. Então, eu estou fazendo a minha prova, não sei essa questão aqui, vou passar para adiante, mas eu sei que tem duas alternativas que são claramente erradas, não respondem o comando. Então, eu já risco, passo um risco assim, ó. Risca ela, tá? Não responde, mas risca, tá bom? Isso vai facilitar uma dica que eu vou dar no final, mais para frente. Ok, gente? Então, repetindo, começar pelas questões rápidas e fáceis. Responder a prova de forma fatiada. Riscar aquelas alternativas de cada questão que você tem consciência que ela está errada. Tá bom? Dica 4. Meia hora antes de terminar a prova. Passe a resposta assinalada para o cartão resposta. Atenção! Isso tem que ser feito. Tem pessoas que detestam essa dica. Porque quem tem problema de pular uma questão, cuidado. É melhor, talvez, você botar num caderno, numa folha de rascunho, antes mesmo de responder, questão 1, letra A. Questão 2, letra C. Questão 9, tem um risco assim, porque você deixou ela em branco. E aí, depois, você venha, preencha tudo. Cuidado quando for para o cartão resposta, você pular a questão, que você pode pular e anular o cartão resposta. Tá? Atenção com isso. Isso é muito importante. O que eu estou falando ali é você pegar um papel e anotar questão 1A, questão 2. E isso vai facilitar uma das dicas importantíssimas que eu vou te dar. Tá bom? Entenderam o que eu estou falando, gente? Não é ir direto ao cartão resposta e sair marcando, não. Numa folha à parte de rascunho, você ter isso já assinalado. Faltando 10 minutos para a prova. 10 minutos para acabar. Você vai ver várias questões que você riscou 2 ou 3 alternativas. É sobre elas que, nestes 10 minutos, você vai se deter. Não na que você não riscou, porque a que você não riscou, você vai perder muito tempo para identificar as respostas erradas. Então, eu estou fazendo uma questão, a questão 10 eu pulei, mas eu risquei 3 alternativas. Eu sei que estão erradas. Então, significa dizer que você aumentou a sua chance de acerto para 66%. Então, nesses 10 minutos, você vai se deter nessas questões que você riscou, mesmo que seja uma, mas você vai se deter mais detalhadamente naquelas questões que você riscou mais. Veja bem, se você conseguir 3 ou 4 questões certas dessas que você estava já querendo chutar, olha que beleza. Entendeu? Pode ser a sua classificação. Pode ser a sua classificação. Eu sempre fiz isso. Outra, nunca entregue a prova antes do tempo. Sempre dá para resolver uma questão que você não sabe. Sempre dá. Bom, faça a dica 10 minutos antes. Né? Agora a dica 6, faltando 5 minutos. Você fez aquelas anotações que eu sugeri, né? Aí você vai contar quantas letras A eu coloquei, quantas letras B eu coloquei, quantas letras C eu coloquei, quantas letras D e E eu coloquei. Então, você vai ver aquela que você colocou menos.
Ali, essa que você vai escolher para chutar. Por quê? Porque as provas, elas normalmente têm uma distribuição equilibrada de resposta em cada item. Tá? Normalmente, isso aumenta a tua chance de acertar no chute. Tá? Não necessariamente você vai acertar, especialmente se você marcou muitas questões erradas. Entendeu? Mas se você tem certeza daquelas, então eu tenho 7 letras A, tenho 10 letras B e só tenho 5 letras E. Então eu vou marcar mais letra E, todas na letra E. Agora, preste atenção nessa frase que eu botei ali. Atenção, atenção, não existe chute completo. O que eu quero dizer que não existe chute completo? Não, eu vou chutar de qualquer jeito. Não, tem uma técnica para chutar. Não existe chute sem direção. É isso que eu quero. Sempre você pode eliminar uma das respostas. E eu vou ensinar você a eliminar a resposta. Você sempre pode eliminar uma das respostas. Ok, gente? Sempre pode. Insistir em eliminar pelo menos uma das respostas, tá bom? Vamos para a dica 7. Não se apaixone por letra nenhuma. Eu gosto da letra A. Especialmente a letra A. A letra A é a letra preferida pelos apressados. E pode parecer que uma questão que aborda outra competência similar, aqui está sendo cobrada. Você já viu aquilo? É similar a isso, está na letra A. Ele vai colocar na letra A. É uma armadilha. Não se apaixone por nenhuma das letras, especialmente a A. Porque ele vai colocar similar na letra A, especialmente em concursos muito acirrados. Tá? Não se apaixone por ela, nem por nenhuma outra questão. Tá? Se lembra da moeda onde eu botei o ângulo interno? Na letra A, porque é uma competência similar, ó, ângulo interno, mas eu estava pedindo o externo. Tá? Ok? Dica 9. O tempo para realizar, calcule o tempo para realizar cada questão. Isso você já tem no edital. O edital te diz que tem 50 questões para você realizar em 3 horas. Então, lá, 60 vezes 3, dividido por 50, você tem 3 minutos e meio para realizar cada questão. As fáceis você vai realizar em 1 minuto. Isso vai te dar tempo para se debruçar sobre aquelas que você riscou alguma das alternativas. Tá bom? Marque o tempo no relógio. Deu tempo? Deu tempo? Naquele finalzinho, assinale ou pule para outra questão. Então, eu estou fazendo uma questão aqui. Eu estou vendo que eu estou passando de 3 minutos e meio, eu pulo, vou para outra. Tá? Então, você vai fazer a prova assim, você vai fazer a prova de forma fatiada, primeiro as questões fáceis, vai riscar alternativas que notoriamente estão erradas, tá? Depois vai voltar resolvendo as questões que você mais riscou alternativas erradas. Depois você vai calcular a quantidade de letras, isso já se preparando para os 5 minutos antes, finais, que é minuto de chute, é desespero. Tá? Na dúvida, não mude a resposta escolhida da primeira vez. Não mude. O nosso cérebro, especialmente se for escolhida conscientemente. Claro que isso não se aplica a uma segunda leitura onde foi percebido um detalhe esquecido.
né? Nosso cérebro processa informações mais rapidamente no nível inconsciente. Não é aquele que você está matutando. Não. 2 mais 2, 4. É no nível inconsciente. É no nível inconsciente. Não procure pelo novo. Pelo ali é com acento. Tá? Graças a Deus, a aula não é de português. É pelo mesmo, pelo de cabelo. Ovo não tem cabelo. Eu ia falar aqui, mas eu posso ser preso, não vou falar, não. Então, você já deve ter entendido. Então, olha só, não procure pelo em ovo. Ah, não, aqui deve ter uma pegadinha. Ele está querendo me derrubar. Não procure, não tem pelo no ovo. Marque, olha só, isso daqui é que eu chamo de palavra veneno. Tá? Palavra veneno. Vou ler essa questão com muita calma. Marque a alternativa incorreta. Opa! Incorreta. Meu cérebro já trabalha mal com isso. Incorreta. Incorreta. Vamos lá. Tem que ter uma palavra veneno. Tem que ter uma palavra veneno. Tina, a letra A. Políticas públicas voltadas para o social são importantes para a construção de um povo consciente. Tem alguma palavra veneno aí? Você identificou? Eu não identifiquei nenhum. Políticas públicas voltadas para o social são importantes para a construção de um povo consciente. Eu não vi nenhuma palavra que demonstre que isso está incorreto. Agora vamos lá. O livro didático é um instrumento que auxilia o processo de ensino. Tem alguma palavra veneno aí? Eu acho que não. Agora, ações do Ministério de Saúde privilegiam as práticas de saúde voltadas para as doenças transmissíveis. Tem palavra veneno aí? Tem, sim. Você identificou uma aí? Vamos para outra. A empresa é um sistema que constitui de várias partes relacionadas entre si para alcançar um determinado fim. Tem palavra veneno aí? Não tem. A palavra veneno é privilegio. Política pública não pode privilegiar nada. Compreendeu? Isso. Atenção. São palavras venenas. É o que eu chamo de palavra veneno. Então, a gente só percebe que só tem uma palavra veneno aí. Privilegio, política pública, ação do ministério, que é um órgão público, não pode privilegiar ninguém. Não pode privilegiar nada. Ele tem que ser igual para todos, né? Então, a palavra veneno aí é privilegio. Então, nessas questões, meus jovens, vamos buscar as palavras veneno. E numa questão que está incorreta, só deve ter um item, uma resposta que deve ser o gabarito que tem a palavra veneno. Então, quando está incorreta aqui, a palavra veneno está na resposta certa, porque ele está parecendo incorreto aqui. Então, essa é a resposta certa. Exatamente. Olha, então, Tina, aqui, ó, a palavra veneno, a marca alternativa incorreta. Então, significa que a palavra veneno vai estar, a alternativa certa é que vai ter a palavra veneno. Tá? Entenderam isso? É uma dica maravilhosa essa. Tá? Eu estou chegando no último slide, tá? A nossa aula hoje é só de dica. E eu vou dizer para vocês que eu vou fazer outra aula dessa, tá?
com mais exercício. Só estou indicando para vocês. Tá? Vamos lá. Eu aumentei aqui a primeira questão. Em uma das faces de uma moeda de 20 centavos, encontra-se um heptágono regular, como mostrado na figura abaixo. Então, veja bem, aqui está o heptágono. Ó. É uma figura inscrita na moeda, né? Vocês não precisam nem saber de matemática para responder essa questão. Qual a medida aproximada dos ângulos externos de um heptágono regular? Veja que ele nem se referiu à moeda, porque a competência que ele quer está no heptágono regular. Então, o heptágono regular tem 7 lados. E a medida dos ângulos externos de um heptágono regular é 360 dividido por 7. Tá? Vai dar aí 51 graus. Tá? Mas você pode ter esquecido a expressão que calcula a medida do ângulo externo. Você só lembra do ângulo interno. O ângulo interno, a gente acha a soma dos ângulos internos, mas você já pode ver, não pode ser menos, o ângulo interno não pode ser menos que 90. É só olhar o desenho. Então, só tem uma que representa o ângulo interno. Se ele tivesse colocado aqui ângulo interno, a gente já sabe pelo heptágono que não pode ter, esse ângulo não pode ser menos que 90. Tem que ser maior que 90. Então, só pode ser a resposta A, se fosse interno ali. Entendeu? Então, você tem que aprender a jogar com a questão. Entendeu, Tina? Entendeu, pessoal? Tem que aprender a jogar com a questão. Veja, quanto maior for o número de lados, maior será o ângulo interno e menor será o ângulo externo, porque eles são complementares. Se um cresce, o outro tem que diminuir, porque a soma dos dois dá 180. Aqui, a soma dos dois, aqui tem um ângulo externo, aqui tem um ângulo externo, é esse aqui, é esse aqui. O ângulo externo, a soma tem que ser 180, tem que ser a soma do interno com o externo tem que ser 180. E quando eu vou aumentando o número de lados, eu vou criando a circunferência. A circunferência nada mais é do que uma figura hexagonal de N lados. De N lados, de infinitos lados. Virou circunferência. Ok? Então, a gente responderia se aqui estava interno só observando a figura. Então, a gente já disse o seguinte, se tivesse ali mais ângulos acima de 90, não é a resposta certa. Entendeu? Ou seja, perceberam que existe uma técnica de solucionar, gente? Estou observando, e isso vocês vão adquirir fazendo as provas anteriores. Pelo amor de Deus, façam as provas. Pegam esse simulado e faça de novo. Por favor. Tá? Agora eu vou dar outro exemplo ao revés de palavra veneno. Assinale a alternativa correta. Correta. Mas tem palavra veneno na alternativa correta? Tem. Por exemplo, se uma palavra excluir a possibilidade de ela ser correta, é a palavra veneno. E está aqui, o dever do Estado em garantir a saúde exclui. Quer dizer o seguinte, elimina. E a gente só pode, no certo, eliminar o errado. Não pode eliminar o certo no certo. Só pode eliminar o errado, correto? Então, quando eu excluo o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade em garantir a saúde, eu estou dizendo que a minha empresa
pode mandar o menino subir aqui no telhado e cair e se ferrar todinho. Eu não posso fazer isso, porque é responsabilidade da empresa garantir a segurança do trabalho. Da sociedade também. Eu não posso dirigir o carro de forma irresponsável. Não é só o Estado. Eu também estou incluído nisso. Então, onde está a palavra vermelha, exclui. Eu não sei quantos estão assistindo a aula. Eu não tenho mais nada a dizer. Se vocês quiserem que eu repita tudo para fixar mais, nessa primeira aula eu quis mostrar para vocês algumas técnicas. E eu posso repetir de cabeça porque elas estão na minha cabeça desde quando eu faço concurso. Primeiro, faça as questões fáceis e rápidas. Segundo, qual é a segunda mesmo? Faça a prova de maneira fatiada. Qual é a terceira? Deixa eu ver se eu me lembro. Riscar as alternativas que você tenha certeza que está errado, mesmo que você não saiba certo. Então, na questão A, tem duas alternativas que eu sei que está errada, mas eu não tenho certeza qual é a certa. Então, eu risco as que eu tenho certeza que está errada. Não, tem que ver se é palavra veneno. Tá? Apenas é um indicativo de palavra veneno. Aí, dentro daquele contexto, você veja que é. Ó, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu construir um exemplo da minha cabeça. A lei de injúria racial só se aplica aos brancos. Só. É uma palavra veneno. Só se aplica. Então, quer dizer que um negro pode me injuriar. Um índio pode me injuriar. Não. A lei de injúria racial se aplica hoje. Vou dar outra palavra veneno. Só pode... pais do sexo masculino são os únicos capazes de cometer alienação paterna. Únicos. Em todo o mundo, o sol nasce às 8 horas. O anoitecer acontece com certeza, olha, com certeza, os dias, meia-noite, com certeza, em todo o mundo, a meia-noite é trevas, é de noite. Não, na Noruega não é. Lá tem o som da meia-noite, dependendo da época do ano. Então, essas palavras venenos a gente tem que ter muito cuidado. Tá? 5 minutos, faltando para terminar a prova, você conte as letras que você não chutou e absolutamente estão certas. Então, você já tem um indicativo, vai chutar aquela, no desespero, aquela que você que apresentou menor nota. Tá bom, gente? Eu fui muito breve hoje. A aula, para mim, está encerrada hoje, porque a gente só queria trazer para vocês esses indicadores. É possível fazer uma prova de consciência, conscientemente, até sabendo, não sabendo tudo. Tá? Usando essas técnicas. É claro, olha, uma coisa que eu não falei aqui, que eu esqueci, que eu queria dizer, ó. Não leve a prova para o pessoal. Para o lado pessoal. Não leve a prova para o lado pessoal. Não brigue com a prova. Puxa vida, que questão difícil. Não, a prova não é só
Difícil para você, ela é difícil para todos. Não se apaixone pela prova e não leve a prova para o lado pessoal. A questão que você está em dúvida, mas é de um assunto que você domine, não deseja errar. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu sei história naval e eu não estou conseguindo fazer essa questão. Se apaixonou pela prova. Aí fica ali, eu vou ter que fazer, vou ter que acertar. Essa é uma questão de honra. Acertar. Você está levando a prova para o lado pessoal. Não sabe, pula. Mesmo que seja a questão que você mais fez, mas, pô, aí vai falar assim, poxa, logo essa que eu mais estudei, você está brigando com a prova, você está se indispondo com a prova. Não sabe, pula. Marca o que você tem que marcar, elimina as erradas e pula. Cria um bloqueio. Entendeu? Gente, eu me coloco à disposição de vocês. Eu não sei, eu gosto da aula, minhas aulas de matemática, elas são extremamente concisas. Eu só vou gerar no aluno aquilo que eu pretendia fazer. E o que eu pretendia hoje fazer com vocês é mostrar que tem uma maneira consciente de reservar a prova. E eu pedi ao professor Antônio para eu fazer essa primeira aula disso, para que vocês possam interiorizar isso e tentar fazer as provas anteriores usando essa técnica. Quantas horas que eu tenho para fazer a prova? 3 horas. São quantas questões? Pega aquela prova, senta no seu escritório e faça a prova com o relógio do lado, usando essas técnicas, que você vai ver que você vai acertar mais. Você vai acertar mais. Eu garanto que você vai acertar mais. Pode acertar até 92% da prova. Se você estudou e usou essa técnica, meu amigo, você vai pagar. Você vai passar. Então, pega as provas anteriores e, por favor, repita essas técnicas, apliquem essas técnicas na prova anterior. Esse vídeo vai ser mantido aqui, tá? Eu vou pedir para subir para o grupo e agradeço muito a presença. Gostaria, se tem alguém online, que possa me dizer, ou posteriormente, se as dicas foram úteis. Eu sei que, às vezes, o pessoal, sexta-feira, o pessoal tá mais para descansar, e eu entendo, vocês são estudantes trabalhadores. Então, é claro que vocês têm a dificuldade de horário, têm seus afazeres. Outra coisa, gente, hoje eu estive lá no Hospital Naval e vi vários oficiais gordinhos. Ô, Márcio, se eles passaram, você passa. Então, não é isso que vai impedir vocês, tá? Eles vão ser, de certo modo, benevolentes com vocês. O mais importante é vocês dispararem na frente na prova, tá bom? É mais importante. É claro que o exame físico é eliminatório. Muito bem, gente, eu me coloco à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Se não gostarem, por favor, aponte os pontos fracos e vamos para frente. Assim, uma informação importante. Está aberto o concurso para praça temporária. A inscrição termina no dia 29. A prova em abril. Por que não fazer essa prova se o conteúdo é o mesmo? Se inscreve e faz. Se você tem curso, vê lá o edital, você é da área de administração, para a Tina não tem, porque é da área de educação física. Mas tem aí para a área de administração, tem para a área de saúde. Quem tem mais? Quem tem o mais, tem o menos. Então, mas eu vou ser cabo da Marinha. Sim, vai ganhar quase 3 mil reais. E mais, você já está lá dentro. Você vai ficar mais próximo do que você deseja. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e dê um final de semana tranquilo. Por favor, aproveite o final de semana e estude, tá bom? Muito obrigado.
Eu não sei para isso, ele vai editar mesmo, né? Ele vem aqui, pá. E aí, Tina, eu tenho investido pesadamente aqui para vocês se darem bem. Então, vocês recebem a aula presencial, pode vir, tem a aula online e tem a aula gravada. Tem que usar a pista toda, gente. Tem que usar a pista toda e o material que eu vou subir essa transparência, tá? Existe também no YouTube, e você pensa que eu tirei isso da minha cabeça? Eu tirei do YouTube. Tem vários vídeos sobre isso no YouTube. É só tirar um tempinho e ver, tá? E ver o YouTube. Se você tem dúvida no primeiro reinado, tem vários vídeos lá que trazem o primeiro reinado. Complementa a sua formação, a sua informação lá. Valeu, muito obrigado, bom final de semana e boa cerveja, vocês merecem.